Gravando. Fala, galera do Conexão, seja muito bem-vindo. Mais um programa Conexão nessa terceira temporada, com viés entrevistador. A gente está aqui trazendo os principais nomes, pré-candidatos confirmados à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E, nesse programa de hoje, nós temos também a honra de trazer um cara carioca, tijucano, diplomata, advogado, palestrante, já foi, inclusive, ministro da Cultura, já transitou também na prefeitura, no secretariado da prefeitura. Estou falando dele mesmo, Marcelo Calero, deputado federal, que é pré-candidato à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui no Conexão. Sua presença só vai abrilhantar ainda mais o programa. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado, muitíssimo obrigado a todos vocês aí pela oportunidade de conversar, não apenas com vocês, mas com toda a audiência do Conexão, que, aliás, tem o número do meu partido, já é um excelente presságio. Aliás, é o número do meu partido e, obviamente, da minha candidatura, que foi a deputado, que foi 2323. Não é a campanha antecipada, porque já passou. Mas... Bom, Marcelo, você está vindo aí como, digamos assim, um outsider, né? Porque para cargos do executivo você é deputado federal, né? Já foi ministro da Cultura, mas ocupando aquela cadeira lá é uma novidade, está vindo aí nesse pleito. Espero que você tenha sorte aí na sua caminhada. Mas, assim, eu vou começar a perguntar e minha pergunta não poderia ser diferente, né? Eu quero entender um pouquinho, puxar um pouquinho desse teu lado da cultura. Óbvio, não tem como fugir disso, é tua marca registrada, né? Você esteve à frente aí de uma importante entidade federal, o IPHAN, né? Inclusive, eu vou deixar isso para eles perguntarem, porque eles devem estar doidos para perguntar essa questão que envolveu lá toda a sua saída do Ministério da Cultura. Mas a minha pergunta é em relação ao seguinte: você foi secretário de Cultura do município do Rio na gestão do Eduardo Paes. Se eu não me engano, foi isso. E agora, provavelmente, você vai estar de frente competindo aí num pleito com o próprio Eduardo Paes, né? O que você pensa a nível de cultura? Você fez muito aqui na época que você foi secretário, mas o que você pensa a nível de ações para a cultura, principalmente para a área do centro da cidade do Rio de Janeiro? O que você pensa ali? O Rio tem um potencial turístico enorme, né? Cultural, turístico enorme. O que você pensa fazer ali naquele cinturão da cidade, do centro da cidade do Rio de Janeiro, para melhorar, para atrair investimentos, para atrair turista, para criar um polo cultural? O que você pensa em relação a isso? Olha, Gladson, para começar a responder a tua pergunta, na verdade, eu vou talvez voltar um pouquinho, que é o seguinte: a gente pensar o Rio de Janeiro como uma cidade produtora de cultura e produtora de conhecimento. Nós já temos um ativo importantíssimo para uma cidade do século XXI. Nós já somos isso. Essa é a nossa vocação. A nossa vocação nunca foi para ter indústria com chaminé, né? Embora tenhamos isso também, ou tenhamos tido, inclusive, muito mais. A nossa vocação sempre foi uma cidade produtora de conhecimento, produtora de cultura. E isso representa uma vantagem porque nessa era industrial que nós vivemos, né, a era pós-fordista, esse é o segmento onde está o maior valor agregado. A gente pega os nossos celulares, está escrito lá no verso, né? Desenhado na Califórnia, fabricado na China. O valor agregado está no desenho e não onde ele é fabricado. Agora, nós temos um ativo a mais, que é o fato de nós sermos a capital cultural do país. Então, qual é o raciocínio lógico que eu quero propor aqui para vocês? Considerando o estágio industrial que nós vivemos na humanidade, do capitalismo, nós já temos uma vantagem. A segunda vantagem que nós temos é que, dentro desse contexto, nós ainda temos uma posição, um posicionamento melhorado em relação ao Brasil, porque tudo que nós fazemos aqui é referência. Ou seja,
O Rio de Janeiro ele vem de um patamar já bastante importante nessa área cultural e nessa área de produção de conhecimento, e aí eu englobo a ciência e tecnologia. Só que nós temos que aproveitar esse potencial na sua integralidade. Ou seja, essa vocação da cidade, ela tem que receber uma política pública municipal que seja consistente, que seja aderente e que seja conforme essa trajetória. Não adianta a gente querer reinventar o Rio, e haverá necessidade da gente reinventar o Rio, haverá necessidade quase de uma refundação da cidade, mas em bases diferentes dessas. Porque, de novo, esse é o nosso barato. Isso, nós temos digamos assim, uma certa infraestrutura posta em relação a esses segmentos. Aliás, de certa forma, não. Se nós considerarmos os espaços culturais que nós temos na cidade, sejam públicos ou privados, se nós considerarmos o número de universidades públicas e privadas que produzem conhecimento, nosso parque científico e tecnológico, isso fica muito claro, que essas são as nossas vocações. Só que aí eu falava, né, para que nós usemos esse potencial na sua interesse, é preciso de uma política pública. E aí eu não vou falar de política pública de ciência e tecnologia nesse momento, porque sua pergunta foi relacionada à cultura. Eu tenho muito orgulho dos cargos que eu tive na gestão do prefeito Eduardo Paes, não tenho o menor problema em relação a isso. Foi uma gestão que na área cultural, em outras áreas, é claro, mas vou falar aqui especialmente da área cultural, se provou uma gestão de excelência, e isso não é derivado apenas do trabalho dos secretários, mas, claro, do respaldo que o prefeito terá dado ao longo desse caminho. Nesse momento da gestão do Paes, nós tínhamos realmente uma política bastante abrangente. Uma política de cultura abrangente é uma política que consegue mover os atores corretos da maneira correta. Nós já temos uma produção cultural bastante intensa na cidade, bastante diversa. É dessa diversidade que deriva o fato de nós sermos capital cultural do Brasil, aos trancos e barrancos, apesar de todas as dificuldades. E aí você tinha, desde um fomento, ou seja, de você oferecer linhas de fomento aos produtores, até o empoderamento de pequenos produtores ou pequenas manifestações culturais, passando pela manutenção dos mais de 60 espaços públicos municipais, incluindo a inauguração de novos espaços culturais que foram já, desde a sua inauguração, icônicos para a cidade. E que, portanto, têm uma capacidade enorme de atrair turistas. Estou falando aqui, por exemplo, do Museu do Amanhã, que nós inauguramos na minha gestão em dezembro de 2015 e que virou um novo clássico instantaneamente. E aí, eu aproveito esse gancho, não querendo me demorar muito, poderia aqui discorrer em detalhe dessa política cultural que foi desenvolvida. Mas eu vou só deixar claro que é preciso que o município volte a desenvolver uma política cultural. Cultura no Brasil normalmente é vista como oba-oba. Aquele pessoal lá da cultura, né? Tem um advogado amigo meu, que é o Cláudio Lins Vasconcelos, ele deu uma entrevista domingo para o Segundo Caderno, e ele falava que esquecer da cultura é você tirar um ticket para a pobreza. E, de novo, especialmente nesse estágio da humanidade em que tudo é estética, em que tudo é uma maneira de você criar consumo a partir de experiências civilizatórias. E é isso a cultura, é isso a economia criativa. Mas, voltando, eu falava que, no centro da cidade especificamente, nós temos que trabalhar para que todos os centros culturais estejam ativados e coordenados. Eu vou falar aqui de uma iniciativa, Gladstone, que a gente teve durante a minha gestão, que foi o passaporte dos museus cariocas. É uma coisa muito pontual. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo, essa ilustração? Porque a partir dessa iniciativa, que era simples, era um passaporte, e as pessoas tinham o endereço dos museus, dos centros culturais, e elas eram instigadas a visitar todos aqueles centros culturais. A gente teve um aumento, por exemplo, no Museu da Chácara do Céu, que pertence ao grande centro, é a área de planejamento 1, Santa Teresa, aumento de mais de 400% de visitação. Então, nós temos vários âncoras culturais ali que precisam ser bem utilizados, que precisam ter uma coordenação em termos de iniciativas. Outra iniciativa que nós fizemos foi o bilhete único dos museus, por exemplo,
em que o cidadão comprava um ingresso para o Museu da Manhã e conseguia visitar outros tantos museus da prefeitura. E aí, utilizar esses centros culturais como âncora leva à ocupação do centro, leva à movimentação do centro. Movimentar o centro gera economia, porque você acaba movimentando toda uma cadeia, seja por conta dos trabalhadores que são empregados, seja por conta dos estabelecimentos comerciais que acabam sendo envolvidos, como os restaurantes, por exemplo. E você ocupar, necessariamente acaba levando mais segurança àquele lugar, porque ele deixa de ser inóspito, ele passa a ter uma vida. Eu tenho vários exemplos aqui de lugares que nós reativamos, por exemplo, o Teatro Serrador, que ficou fechado havia mais de 5 anos e que nós reinauguramos na minha gestão em janeiro de 2016, ali na rua Senador Dantas. E que, inclusive, foi um investimento, parte de outra orla de investimentos que houve ali, como o Teatro Riachuelo, como o Teatro Rival, ali na região da Cinelândia, né? Senador Dantas atrás da Cinelândia. Então, assim, o que eu quero frisar aqui é que os equipamentos culturais, uma política cultural consistente, elas têm o condão de levar a uma ocupação e uma reativação de vários lugares. E no centro da cidade isso é especialmente verdadeiro, especialmente fácil, porque você já tem uma infraestrutura cultural instalada. O que você precisa é azeitar essa infraestrutura cultural e garantir que ela possa ser usada na sua máxima potência, né? E aí a gente pode aqui pensar, ontem eu falava disso numa live, da necessidade de nós fazermos um microzoneamento do centro do Rio, fazer com que o projeto Porto Maravilha seja retomado e seja expandido na sua concepção original. Vocês têm uma ideia, toda essa rede do VLT, da Marechal Floriano, por exemplo, isso ainda é desdobramento do Porto Maravilha, ele vai até a Central do Brasil, todas aquelas comunidades que estão ali, por exemplo, a comunidade da Morro da Conceição, Morro da Providência, enfim, todas elas estavam integradas, todo aquele nosso arcabouço do Cais do Valongo, da Pequena África, enfim, você tem ali vários, e eu estou falando só do Porto Maravilha, mas esse exemplo ele pode ser extravasado também para outras áreas do centro da cidade que não originalmente contempladas, mas para isso a gente precisa retomar o Porto Maravilha na sua concepção original. Maravilha. Você falou aí em museu, né? A impressão que eu tenho, eu acredito que todos aqui têm essa mesma impressão, é que o carioca pouco frequenta museu. Eu acho que tem poucos museus e o carioca pouco sabe de museu. Se você perguntar, a impressão que eu tenho é essa, se você perguntar, né, poucas pessoas frequentam museu no Rio de Janeiro. Essa é a Poucos não, Gladys. Tem museu pra caramba. Você me desculpa, mas tem museu pra caramba no centro do Rio de Janeiro. Não conhecem, não têm noção, né? E aí eu aproveito, Marcelo, para te perguntar o seguinte: você é um cara viajado, né? Diplomata, já deve ter viajado aí para vários países do mundo. Qual é o museu que você recomendaria para a gente aqui? Um museu pelo mundo que você recomendaria que poderia ser o exemplo aqui para o Rio de Janeiro? Olha, deixa eu só fazer um comentário sobre o que você falou, Gladys. Eu acho assim, na verdade, a audiência dos museus no Rio de Janeiro não é tão ruim quanto possa parecer à primeira vista. Por exemplo, um dos centros culturais, um dos museus mais visitados do Brasil é o Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro. O Museu da Manhã, eu lembro da inauguração do museu, foi, como eu falei, em dezembro de 2015, era um sol de verão quase, né, no Rio. A gente estava já no final da estação da primavera. Não, da primavera. As edições de geografia às vezes falham. Mas, e tinha uma fila gigantesca na porta do Museu da Manhã, na sua inauguração. E depois continuamos com as mesmas filas pelos dias seguintes. E até hoje, o dia da gratuidade, que eu acho que ainda é terça e domingo, também são filas enormes que se formam. Ou seja, eu entendo que o que você fala é o seguinte: há vários museus cuja, inclusive por conta do acervo, cuja frequência poderia ser muito maior, ou que mereceria uma frequência muito maior. Só que existe uma demanda, sim, pelo usufruir cultural, pela fruição cultural no Rio de Janeiro. O carioca gosta dessa fruição cultural. Ele sabe a importância de frequentar o museu, sabe a importância de levar seus filhos ao museu. Agora, é isso, quando nós criamos o Passaporte dos Museus, usei esse exemplo já aqui. Era uma iniciativa muito simples, né? Mas tem aquela história, né? Se o simples fosse fácil, parabéns para você, teria outra letra, né? Era uma iniciativa simples,
não era fácil, porque você tinha que juntar, sei lá, 50 museus. Mas, no final das contas, era um documento que você tinha o endereço dos lugares e as pessoas passaram aí porque elas tinham lá documentado onde era, especialmente na era tecnológica, digital, todo mundo acha que baixa ter um aplicativo. Não, as pessoas queriam ter uma caderneta onde estivesse o endereço do museu e queriam ter o carimbo lá de que tinham ido naquele determinado museu. Então, assim, eu acho que há uma demanda, sim, e que, embora em alguns casos específicos a frequência não seja tão grande, é possível, sim, que a gente, por meio de uma política pública consistente, a gente aumente essa frequência. Agora, a gente tem que lembrar que a gente vive numa cidade profundamente desigual e que muitas vezes o que acontece é que a população não tem sequer dinheiro para o transporte para ir visitar o museu. Então, esse é um problema que até a gente tentou, de certa forma, equacionar na época do passaporte, atrelando a visita a uma gratuidade no transporte público. Infelizmente, nós não conseguimos avançar, mas fica um desafio, inclusive, para a nova edição do passaporte dos museus. Você perguntava de um museu no mundo, né? Eu acho o seguinte, eu preferiria ficar com a gestão dos museus brasileiros, Gladys. Assim, acho que, obviamente, enfim, já visitei. Eu gosto muito de museu de história, tá? E eu gosto de ler todos os detalhezinhos que estão escritos. Então, já fui no Museu de História Alemã. Igual o Paulo Nasser. Eu fui no museu com ele em Curitiba, fiquei 3 horas no museu, porque ele lê cada palavrinha. Exatamente. Foi no museu em Curitiba com o Nasser, Gladstone? Fui lá. Foi obrigado, né? Não é tua cara, é um museu, né? Mas o que eu acho é o seguinte, os museus americanos, eles têm uma vantagem, que é uma coisa que a gente tem que inculcar no empresariado brasileiro, que é essa coisa do benemérito, né? Ou seja, de você doar para os museus, de você ter esse grupo de pessoas, de lideranças sociais, né, empresariais, que se ocupem de garantir a sobrevivência financeira do museu e de, digamos, dar os próprios rumos curatoriais de determinado museu. Eu acho que hoje a gente está vendo a experiência de, infelizmente, a cultura não está sendo tratada com a isenção, com a liberdade que ela merece em determinadas esferas de governo. E quando você tem uma determinada instituição cuidada por um grupo, por um conselho, você blinda essa instituição, né? Você garante que ela vai cumprir a missão para o qual ela foi fundada, né? Então, esse modelo de gestão de um MoMA, por exemplo, né, em que você tem, veja, você não deixa de ter participação financeira, inclusive, da Prefeitura de Nova York, mas você tem ali um grande número de sócios, desde que aqueles que são membros, né, que doam pouco dinheiro, mas, enfim, pagam uma espécie de mensalidade, até aqueles que realmente fazem uma dotação anual e que, com isso, contribuem. Porque, veja, a gente precisa lembrar de uma coisa. Quando a gente se fala de museu ou de qualquer outro centro cultural, há duas coisas em jogo. Primeiro é digamos, a solvência, né? A saúde financeira dessa instituição. Mas também, por outro lado, você tem que garantir que essa instituição possa ser visitada por o maior número de pessoas possível. Por isso que você não pode botar o ingresso no preço que ele deveria custar se fosse para cobrir custo. Ingresso não é para cobrir custo. Ingresso é uma participação que o cidadão que visita dá para aquela instituição. Tem que se encarar dessa forma. Porque senão, especialmente num país pobre como o nosso, ou injusto como o nosso, né? Eu só acho, Marcelo, desculpa até assim, interromper isso aí, mas eu acho que nesse caso há uma falha de confiança na gestão pública. Eu, por exemplo, eu sou um desses membros que contribui com o MoMA, né? Eu tenho carteirinha de sócio do MoMA. E eu não teria coragem de ter carteirinha de sócio de nenhum museu no Brasil. Sendo bem honesto com você. Porque, assim, a não ser que seja um museu privado, sabe? De iniciativa privada. Sim, agora, museu da coisa pública, a forma com a qual a coisa pública é gerida no Brasil é de dar pena. Né? Todo mundo quer buscar alguma coisa para si e esquece que é o coletivo. Então, assim, a gente precisa mudar, na verdade, aí eu concordo com você em grau, número e gênero, a cultura na base. Para que a criança entenda que aquele museu ali ele é importante e ainda que lá na frente ele vire uma pessoa pública que tem uma gestão ruim da coisa pública, que ele respeite pelo menos a educação, porque hoje nem isso é respeitado no Brasil.
Nem educação, nem cultura. O cara está roubando, enfim, merenda, né? Exato. Mas eu acho que aí entra também uma questão que é os modelos de gestão que a gente tem, né? Infelizmente, isso é visto no Brasil ainda com certo dogmatismo, tanto à direita quanto à esquerda, né? E na prefeitura nós tínhamos um modelo de gestão na cultura muito híbrido, no sentido de que nós tínhamos as organizações sociais que se ocupavam dos maiores museus, que eram o MAR e o Museu da Manhã. O MAR, em especial, tinha um conselho formado por grandes empresários do Rio de Janeiro, esse conselho que tocava o dia a dia da administração. A nós, prefeitura, o departamento de museus da Secretaria de Cultura, que, aliás, era gerido por uma pessoa brilhante, que era a doutora Heloísa Queiroz, cabia simplesmente fazer, digamos, uma inspeção, né, de que tudo estava em conformidade, mas muito mais para efeitos de órgãos de controle do que qualquer outra coisa. E o MAR, inclusive por conta disso, ele ganhou a confiança de vários colecionadores privados que passaram a expor e, mais do que isso, contribuir também para o acervo do museu e contribuir financeiramente para a sua manutenção. Mas eu concordo contigo. E a gente tinha também o Museu da Cidade, que era um museu 100% público, mas que tinha outra pegada, enfim, era outra. Mas dissolveu o Conselho do MAR, né, Marcelo? Eu te confesso que desde que eu saí, eu não tenho tomado par. Eu confesso que eu não sei, porque a última notícia que eu soube é que o MAR ia fechar as portas, inclusive. Quase aconteceu, porque, de novo, a prefeitura dava uma dotação anual e deixou de dar, né? Porque o Crivella entendeu que esse era um museu da Globo e do Eduardo Paes, adversários dele, e, portanto, não mereciam. É maravilhoso, né? Isso é impressionante. É uma O pena. MAR, você falou do CCBB, o MAR, o CCBB, o Centro Cultural dos Correios também é maravilhoso. Assim. E quer dizer, Quintanilha, que você tem carteirinha do MOM? Eu sabia que tá... Tira onda, né? Tira, é bom que tá sobrando aí. Não, o problema é que o dólar subiu. Ô, Marcelo, eu ia perguntar sobre carnaval, mas eu vou abrir essa pergunta agora ao professor Rodrigo Belo, que provavelmente ele quer saber alguma coisa sobre isso também, né? Mas, professor Rodrigo Belo, é contigo. Tira do... Isso, garoto. Boa noite, Marcelo. Olha, primeiro, eu tô bem entusiasmado pela fala do Marcelo, porque eu acho que eu posso falar por todos aqui, que nós somos muito entusiasmados com a cultura do Rio, com as festas, com a capacidade que o Rio tem do turismo, cultura e alegria para reerguer o nosso estado. Mas a minha pergunta, Gladstone, vai fugir um pouquinho do carnaval, porque senão eu vou ficar aquele que só pergunta de carnaval. O Marcelo, você que já esteve ligado ao governo federal, do Michel Temer, assumindo a prefeitura, o que você acha que é preciso para um prefeito, habilidade política, para que o governo federal e o governo do estado, porque eu não me lembro, né, eu posso estar equivocado, mas eu não me lembro do Rio de Janeiro estar em sintonia com o governo do estado e o governo federal para a nossa cidade crescer. O que você imagina nisso aí? Essa sintonia aconteceu na época do Eduardo Paes, né? Que havia ali uma sintonia entre os atores, enfim, entre o governo estadual e o governo federal. Mas e sempre, claro, isso é importante, tá? Não importa quem seja, todos sabem aqui das ressalvas que eu faço. O prefeito Eduardo Paes fez muito bem, deve-se dizer, porque cada um está ali eleito pela sua constituency e vamos que vamos. Ocupam cargos públicos e, nessa condição, o prefeito do Rio tem que falar com quem quer que esteja sentado na cadeira de governador do estado do Rio e presidente da República do Brasil. Agora, eu acho que o prefeito do Rio, ele sabedor da responsabilidade que tem, ele precisa agir com muita humildade e sentar efetivamente na sua cadeira. Por quê? Nós do Rio, isso é uma coisa que eu estudei, inclusive, no meu mestrado, temos essa, digamos, essa vocação nacional, né? Eu, aliás, abri a minha fala aqui falando da nossa capitalidade cultural. Isso é inerente à condição do Rio de Janeiro. Nós nos vemos e somos vitrine da nacionalidade. Refletimos e somos a vitrine do Brasil, o que há de melhor e o que há de pior, né? Já dizia a música lá da Fernandinha Abreu. Então,
O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que essa dimensão nacional ela precisa ser levada em conta para nós planejarmos estrategicamente a cidade, para nós cumprirmos as vocações da cidade, para nós elevarmos a cidade à sua condição, onde ela merece e deve estar, mas essa condição não pode ser usada como trampolim político. Por isso que eu falo que o prefeito tem que sentar na cadeira. Ele tem que saber o espaço que ele deve ocupar, sem extravasar para nem o governador, nem o presidente da República. Porque, naturalmente, isso já acaba sendo quase que uma tentação do prefeito do Rio. Falar pelo Brasil, né, e ter essa repercussão nacional. A Globo está aqui, o cara vai estar toda hora no Jornal Nacional. Né, é tentador. E isso acaba... Né, político é um bicho vaidoso. Né? Então, assim, acaba extravasando em vaidades. Já visto o que aconteceu com o senhor Witzel e o senhor Bolsonaro. Ou não foi exatamente isso que aconteceu? O sujeito, no dia 1 que sentou na cadeira de governador do estado do Rio, ele já diz que é candidato a presidente da República, já está almejando o cargo do outro cara. E a gente, mal ou bem, com Pires na mão, né, precisando do apoio federal, e de maneira artificial a gente se coloca na rota de colisão com o presidente da República, como se a gente atravessasse a rua para escorregar na casca de banana. Foi o que aconteceu. Né? Então, assim, eu acho que essa construção política que o Eduardo Paes já fez em algum momento, ela precisa ser muito bem costurada. É claro que eu acho que há uma dificuldade aqui, porque o Brasil ainda não saiu do palanque, né? E isso, de certa forma, é muito estimulado pelo atual presidente e também pelo atual governador. Embora eu ache que até o final do ano o governador já será outro. E devo dizer que tenho muita confiança, ou pelo menos acredito que o Cláudio Castro poderá fazer nesse particular, nesse trabalho de articulação, vai se desempenhar de forma muito melhor que o Witzel. Mas eu acho que o prefeito do Rio ele já é prefeito do Rio, né? Já tem tanta coisa sendo prefeito da cidade mais icônica do hemisfério sul. Sim. Então ele tem que baixar um pouco a bola e entender que a projeção nacional, embora importante do ponto de vista estratégico, é algo inerente, temos que estimular, mas ele tem que botar a barriga no balcão e cuidar da cidade. Sem dúvida. O Belo não perguntou, mas eu pergunto, você gosta de carnaval? Muito. Gosto muito de carnaval. Dinheiro público no carnaval, investimento ou gasto, ou custo? É investimento, gente. E eu sempre chamo a atenção para uma coisa. Não existe essa dicotomia, né? Estou investindo em carnaval, então eu estou deixando de investir. Não, você está projetando a cidade, você está movimentando a economia da cidade, você está criando emprego, você está gerando renda, você está... É isso, preciso disso. Né? Senão a cidade fica decadente. Hoje o carnaval de rua está perdendo para São Paulo. Agora, para além disso, tem um aspecto que a gente precisa considerar, que é o seguinte: as escolas de samba elas são polos de inserção cidadã nos lugares onde elas estão instaladas. Elas fazem um trabalho que a prefeitura, que, digamos, as autoridades públicas não conseguem fazer. Nível de penetração, nível de movimentação, nível de de projeção, né, de integração cidadã, como eu chamei, é absurdo. Então, você não estimula apenas, quando você faz um investimento dessa natureza, você não estimula apenas o espetáculo que acontece ali no domingo, na segunda-feira. Você estimula todo um trabalho que é exercido por esses templos comunitários, né? Então, a gente não pode deixar de ter isso em perspectiva. Eu acho que todos nós pensamos assim, né? Menos uma pessoa que eu não quero falar aqui porque eu não posso falar. Mas nós temos um carnavalesco aqui. O Rodrigo Belo é carnavalesco, enfim. Olha, isso é verdade? Ele curte carnaval como... Verdade. Inclusive... Cara, coitado dos carnavalescos, cara. Coitado. Estudioso do carnaval. Eu sou apenas um admirador do carnaval. Muito bom. Marcelo, eu vou aproveitar o gancho aqui e abrir a pergunta para o mais decano de todos nós, o nosso professor, o professor Paulo Nasser, que é o mais velho de todos nós aqui, né?
ele vai te perguntar aí, tenho certeza que dali sai uma outra pergunta bem feita também. Vai lá, Paulo, é contigo, Nasser. Marcelo, é um prazer imenso estar te recebendo aqui e ouvindo você. Eu sou mais velho que você bastante e como o Gladstone falou, mais velho daqui não sou eu, mas eu vou falar que sou para deixar ele feliz. É isso. Mas é melhor. É melhor, né? Não ferir suscetibilidade, né? Diplomacia, Paulo Nasser. Pois é. Mas eu estou inserido na política há muito tempo, desde garoto. Eu entrei no partido jovem ainda, tal. E eu fico muito feliz em ouvir você falar que muitas das coisas que você falou aqui é muitas das coisas que eu particularmente preguei ao longo da minha vida. Hoje eu estou afastado, mas acredito em muito daquilo que você falou aí. Eu acho que a gente precisa movimentar a cultura, a gente precisa criar conselhos e blindar museus. Você estava falando do museu, eu acho que uma política pública que crie a cultura do museu é muito importante. Eu, particularmente, na minha família, a gente tem essa cultura. O Gladstone falou aí que o carioca não vai ao museu. A minha família vai muito ao museu, eu levo meus filhos ao museu todo mês. No Rio, eu levava várias vezes, assim, é uma cultura. E o museu é uma questão assim, eu vou ao museu como um evento da semana, tal. Eu acho que isso é possível ser estimulado, né? Estimulado por políticas públicas. E criar conselhos para blindar esses museus de políticas públicas que usam, né, vontades políticas para a coisa pública para atender vontades políticas. É muito bacana tudo isso que você está falando aí. E também gostei muito de perceber essa ideia de você trazer a vocação para o Rio de Janeiro, dessa questão da tecnologia. O Bandeira de Mello falou isso aqui também. Eu acho que é uma saída para a cidade realmente. E plena revolução 4.0, a gente tem que surfar aí pelo menos numa parte dela, né? Mas a minha preocupação, na verdade, são duas. Primeiro, a minha pergunta, na verdade, eu divido em duas. A primeira parte a gente vive numa cidade extremamente desigual e a questão tecnológica agora mostrou isso, na medida em que as pessoas estão na quarentena, as crianças, e eu ouço relatos aí de escolas que professoras estão fazendo vaquinha para conseguir comprar um chip para a criança assistir na comunidade a aula pela internet, enfim. A gente está muito longe disso, né? E aí a minha pergunta qual é a sua preocupação em inserir digitalmente a população, no caso da educação especificamente, né, das escolas públicas? Qual é o seu programa, né, nessa perspectiva? E a minha outra pergunta como eu vivo política há muito tempo, eu já vi muitas pessoas muito bem intencionadas na política, ao serem titularizadas na política, falarem, olha, não é bem assim que eu falei, não, viu, gente? Sabe aquele livro que eu escrevi? Não leiam ele, eu fiz besteira quando eu escrevi lá atrás. O que você pensa, o que você tem a nos dizer, além dessa questão da educação, de política de educação, para fazer com que a gente que está te ouvindo aqui fale, pô, o Marcelo vai sentar lá e vai cumprir esse programa a ferro e a fogo, ainda que ele não seja reeleito, ainda que depois dali de tudo ele saia de lá e fale, não, política não é para mim mesmo, eu tentei fazer o que eu acreditava e fui para o brejo. Como é que você pensa tratar isso? Olha, Paulo, eu vou até começar por essa segunda pergunta, né? Eu acho que eu me blindo em relação a isso, não dando sempre boas notícias, ou não fugindo de um debate, ou não fugindo, inclusive, de responder aquilo que eu sei que não querem ouvir, né? Acho que é a melhor maneira. Na minha campanha, por exemplo, houve 2 ocasiões em que isso aconteceu de uma maneira muito dura. Uma delas, eu acho que vale a pena relatar, eu estava numa reunião residencial e fui chamado a falar sobre reforma da Previdência. E aí falei da importância da reforma da Previdência, que inclusive deveria necessariamente atingir também os servidores públicos, categoria na qual eu estou enquadrado, inclusive, né? E na audiência tinha alguns membros do Poder Judiciário que não gostaram da minha fala e partiram para cima e eu revidei. E claro que eu não tive o voto deles, mas, enfim. Quer dizer, nem sei se não tive, talvez até tido pela sinceridade. Mas eu sabia que ali era o importante a ser feito. É isso. Acho que não é claro que
a gente tem a vaidade de ser escolhido, a vaidade de poder contribuir. Ninguém aqui é poliana, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito presente que não vale a pena qualquer coisa, seja por um cargo ou seja por uma eleição. Não vale mesmo, né? Acho que isso vem um pouco do nosso jeito tijucano de ser, né? Mas, no final das contas, a primeira pergunta que você fez foi em relação... A educação com relação à educação, à claro. tecnologia. E aí, até nessa linha, Paulo, tem uma má notícia, né? Nós temos algumas boas notícias. Nós temos uma rede municipal de educação super consistente. Nós temos mais de 1.500 estabelecimentos educacionais. Nós temos aí quase 600 mil alunos. Mas nós temos desafios ainda. Escolas sem infraestrutura, escola sem privada, escola sem fiação elétrica. Nós temos um modelo pedagógico que precisa ser revisitado, inclusive à luz das últimas atualizações legislativas que permitem uma customização do aprendizado de acordo com as realidades locais. Acho, por exemplo, que a gente tem que inserir o ensino da cultura carioca de uma forma muito contundente nos nossos currículos. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu sou muito adepto do GovTech, inclusive nós temos uma frente na Câmara dos Deputados tratando disso. Fui coautor de vários projetos de lei nesse sentido. Acho que o GovTech pode revolucionar a maneira como os cidadãos interagem com o poder público. Agora, como você bem pontuou, nós somos uma cidade, um país muito desigual. Nós somos a cidade onde existe a favela da favela, né? E aí eu preciso, como prefeito, antes de qualquer coisa, cuidar do básico. Então, eu acho que pelo menos os 2 primeiros anos vão ser... Nada acontece assim cronologicamente depois. Mas a prioridade dos primeiros anos será fazer com que nós tenhamos uma infraestrutura escolar posta digna do que ela se propõe. E aí, concomitantemente, a gente vai desenvolver um programa de ciência e tecnologia voltado para o ensino, voltado para as crianças, voltado para a superação do cuspigis, né? Que vai continuar sendo importante, mas que não pode ser absoluto. Agora, que leve em consideração essas necessidades mais prementes. Eu me recuso a instalar o telhado antes que o piso esteja posto. Então, assim, eu acho que eu vim de um colégio, estudei em colégios de elite, onde desde a década de 90 a gente usava a tecnologia de uma forma muito inteligente, porque não pode ser a tecnologia pela tecnologia, ela tem que ser efetivamente uma ferramenta de ensino e aprendizagem. Então, a gente tem que sopesar bem e dar instrumentalidade à tecnologia em sala de aula. Mais do que isso, fazer com que a tecnologia seja ensinada como disciplina. Agora, nós temos um percurso a se fazer emergencial, pelo menos nesse primeiro ano de mandato. Bacana. E com relação a essa questão, porque assim, eu fico pensando, Marcelo, e não acredito que seja só eu que pense isso, né? Quando se fala em prefeito, em presidente, em governador, todo mundo quer saber quem é o ministro da Economia, quem é o secretário da Casa Civil. E, para mim, o mais importante é saber quem é o secretário da Educação, né? Ou seja, se a gente construir uma base educacional, a gente vai conseguir mudar o país. Não adianta a gente consertar aquilo que você falou, o telhado, se o piso está ruim, a base está ruim. E eu não vejo políticos que não sejam, de forma retórica, falar que saúde, educação, segurança serão bases da minha campanha, mas na hora de ir lá, é óbvio que investimento em educação não aparece, né? Não é obra, não é prédio, não é calçada, não é tinta na parede. E aí acaba que foge um pouco, termina o mandato e tudo continua sendo... Alguns fazem algo melhor. Eu acho que o Eduardo Paes fez algo melhor para as escolas municipais do Rio, mas eu acho que está muito longe do que deveria ser. Concordo que você tem um corpo de professores excelente, basta capacitá-los, dar prestígio a eles, né? E eu acho que assim, metade do trabalho está feito. Basta só ter um carinho maior e um olhar assim, olha, vou cuidar da saúde. Eu, particularmente, se um dia fosse chefe do executivo, eu queria sair de lá com a chancela e dizer assim, esse cara mudou a educação da cidade, mudou a educação do governo. Seria a chancela que eu vaidade, pegar comigo, sabe? Mas bacana, muito obrigado. E tem algo, Paulo, que eu sempre bato muito nessa tecla, né? Escolas integrais. Isso, claro. Darcy Ribeiro, mano. Darcy Ribeiro. Porque, assim, essa história de turno e contraturno só existe no Brasil, né? Uma jabuticaba.
Em nenhum lugar do mundo existe essa palhaçada, né? Enfim, porque as escolas têm que ser integral. A gente tem que dar a oportunidade do nosso aluno estar pelo menos 7 horas dentro da escola. Perfeito. Porque já está mais do que provado as pesquisas educacionais, quanto mais tempo passa o aluno na escola, melhor será o seu aprendizado. E outra coisa, quanto mais ambiência cultural tiver o aluno, melhor será o seu desempenho. O que é ambiência cultural? É como você falou, levar as crianças no museu, fazer com que elas descubram o teatro, fazer com que elas entendam o que é a cultura do lugar onde elas vivem. Isso é ambiência cultural. Você desperta a criatividade, você desperta o interesse, você desperta, enfim, a inserção da criança no mundo, né? Que permite um salto social, né, cara? Real. Que permite a mudança social real, né? Sem dúvida. A educação é a base de tudo. Mas, Marcelo, você gosta de futebol? Entendo pouco. Entende pouco, né? Sou flamenguista. Pô, eu ia flamenguista, pô. Eu ia falar isso. Pelo menos não é flamenguista, né? Mas já vi que... Sou flamenguista. Já vi que tem defeito também. Olha só. Não, olha só, não tem não, Marcelo. O único aqui que é botafoguense, todos são flamenguistas. O único aqui que é botafoguense é o nosso querido Gladstone, a gente colocou ele pelas cotas, entendeu? O sistema de cotas. Muito bom. Mas fica tranquilo, todo mundo aqui é rubro-negro. Muito bom, muito bom. Estamos em casa, então. Aproveitando o gancho aqui, professor Gabriel Quintanilha, o que você tem para perguntar aí para o nosso querido Marcelo Calheiro? Provavelmente você vai puxar para a tua área, vai puxar para a área tributária, mas, enfim, é contigo mesmo, manda bala. Eu vou puxar o cara do MoMA. Não. Eu adoro museu. Muito chique, Quintanilha. Vai te perseguir isso agora, Gabriel. Agora ficou com essa peixe agora. É porque eu adoro museu. Em qualquer lugar que eu vou, eu gosto de visitar museu. Entendeu? O de Niterói ele não vai, tá, Marcelo? Pô, cara, pelo contrário. Eu fui muito na Fortaleza de Santa Cruz. Tem uma... Aliás, é que eu moro em Niterói, tá, Marcelo? Eu sou o único aqui que não tem a menor chance de votar em você porque eu não voto no Rio, né? Mas, assim, aqui tem a Fortaleza de Santa Cruz, o MAC, que é sensacional, né? O nosso disco voador aqui. Niterói é uma cidade cultural, enfim. Poderia ser melhor, diga-se de passagem. Mas vamos à minha pergunta, Marcelo. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua atenção. Enfim, você é um cara muito eloquente e eu gosto muito de conversar com o candidato. Porque, assim, eu não sei, Marcelo, o que você pensa com relação ao orçamento público. Porque, veja, o Nasser falou um pouco disso, eu vou emendar um pouco no que o Nasser estava falando. Porque para o candidato é investir em saúde, é investir em educação, é investir em cultura, mas da onde vem o dinheiro para fazer todo esse investimento? Porque, assim, até para fazer o piso, a gente precisa de grana. Lá no Ministério da Cultura, você tinha um orçamento de, sei lá, quase 2 bi, era 1,8 bilhões, mais ou menos, de reais, que você não tinha as mazelas do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro não é só a praia de Copacabana, o belo centro da cidade, que historicamente falando é um dos mais bonitos do mundo, mas é também a Zona Norte, é ali o subúrbio do Rio de Janeiro. Ou seja, você tem áreas muito carentes de tudo no Rio de Janeiro. Carente de humanidade, né? E que você vai precisar investir pesado ali. Como você pensa em criar um colchão de arrecadação suficiente para fazer tanto investimento no social, considerando que o Rio de Janeiro não é uma cidade com esse viés industrial, comercial, e é um viés muito mais turístico? Olha, Gabriel, a primeira coisa que a gente precisa fazer é devolver à Secretaria de Fazenda do município os seus técnicos. Hoje, os técnicos da Secretaria Municipal de Fazenda estão alijados da direção da Secretaria. Eu sou de uma época em que nós tínhamos o secretário Marco Aurélio Cardoso, que hoje recebeu um convite do governador Eduardo Leite, e nem preciso dizer do excelente trabalho que ele está fazendo. Por que eu estou falando isso? Porque a eficiência do gasto ela começa na eficiência da arrecadação, né? Você consegue enxergar ali pelo lado da receita todos os recebíveis da prefeitura, onde você deve investir na fiscalização, onde você não consegue priorizar, porque, enfim, ou se trata de contribuinte que já faliu, ou qualquer outra situação, enfim. Eu acho que existe uma possibilidade de nós tornarmos a arrecadação muito mais eficiente do que ela é. Inclusive do ponto de vista do próprio Conselho de Contribuintes. Porque, assim, nós não podemos fazer com que o Conselho de Contribuintes seja uma maneira de você afugentar as empresas. Ele precisa ser
realmente um lugar de discussão de teses tributárias e, mais do que isso, de entendimento do que passam também os contribuintes em situações fáticas muito, muito próprias, né? Em especial considerando que muitos dos setores dessa dita nova economia são setores sujeitos à tributação do ISS. Então, assim, eu lembro de um caso muito específico, Gabriel, quando eu era advogado da Nokia do Brasil, lá dos idos de 2005, nós conseguimos convencer o board da Nokia, lá na Finlândia, que tinha que trazer a sede da Nokia, que era em São Paulo, que era no interior de São Paulo, em Jundiaí, nosso CNPJ era o 0179, eu lembro até hoje, trazer para a nossa sede do Rio de Janeiro, que ficava na Avenida das Américas. E aí nós descobrimos que, ao fazer essa operação, veja bem, nós teríamos problemas em cumprir obrigações acessórias e ficaríamos 3 dias sem poder emitir nota. E nós tínhamos muita nota fiscal de serviço por conta do comissionamento de rede que a gente fazia para a TIM e para a Oi. Como é que uma empresa do porte da Nokia fica 3 dias sem emitir nota? Sabe como é que a gente resolveu? O prefeito, na época, era o César Maia, ele respondia muito e-mail, interagia muito por e-mail. Eu, na cara dura, mandei um e-mail para ele dizendo o que estava acontecendo. Que nós não conseguíamos ter uma resposta da Secretaria de Fazenda porque ninguém dava uma solução e que aquilo ia impedir a Nokia de passar a ser carioca. Aliás, o título do e-mail foi "A Nokia agora é carioca". Agora, é impressionante, quer dizer que eu preciso recorrer ao prefeito da cidade para resolver uma coisa comezinha dessa? Né? Eu estou querendo trazer investimento para a cidade. Então, assim, estou aqui usando essa ilustração para te mostrar que existe aí uma burocracia que a gente precisa desvencilhar e que isso, por si só, já contribui para o adensamento da receita. Agora, é claro que eu, na minha experiência da Secretaria de Cultura, eu testemunhei que quando você tem não apenas probidade, mas quando você se debruça sobre o orçamento público, surge dinheiro. O pessoal da minha subsecretaria de gestão, que eram pessoas qualificadíssimas, o nosso subsecretário Carlos Correia e a Ana Paula, que trabalhava com ele, eles diziam que entravam na minha sala com déficit de 10 milhões e saíam com superávit de 2. Mas não é porque eu sou bonzão, nem nada disso. É porque eu me dava ao trabalho, junto com eles, claro, tinha o balizamento técnico deles, nós nos dávamos ao trabalho de nos debruçar sobre orçamento e descobrir coisas, por exemplo, que por ano a Secretaria de Cultura gastava 4 milhões de reais com uma empresa de segurança, quando na realidade o nível de ocorrência nos nossos equipamentos culturais era 0 e que, portanto, a Guarda Municipal poderia nos cobrir. Então, numa canetada, nós economizamos 4 milhões de reais por ano. Então, veja que existe um limite, tá, para essa estratégia. Eu acho que nem tudo, a eficiência, ela encontra em si própria um limite. Mas eu digo, há muito o que se eficientizar na administração pública, especialmente municipal. Há vários remédios que podem ser adotados e que não significam diminuição da qualidade de serviço prestado. Ao contrário, podem significar, inclusive, uma melhoria. Perfeito. Eu não tenho nada a dizer, além de dizer o seguinte, Marcelo, parabéns. Eu acho que de todas as pessoas que eu tive a oportunidade de perguntar aqui, a que me respondeu de forma mais técnica, consciente, foi você. Ninguém fala em conter a despesa pública e trabalhar na eficiência da arrecadação. Parabéns pela sua posição e pela sua tecnicidade em tratar de um assunto tão complexo quanto o orçamento público. Obrigadíssimo. De verdade. Parabéns. E a pergunta foi muito pertinente, né? Porque a gente está falando aqui em investimento, mas a gente tem que pensar na base, que é a arrecadação, né? Então, a pergunta foi realmente pertinente. Ô Marcelo, me diz uma coisa, você vê algum traço de semelhança entre a diplomacia e a chefia do executivo do município do Rio de Janeiro? Ah, com certeza. A começar pela necessidade do diálogo, né? Porque na diplomacia a gente aprende até técnicas para isso, né? E no Rio de Janeiro, considerando a multiplicidade de atores políticos, a multiplicidade a diversidade das nossas trajetórias, da nossa população, acho que sem o diálogo a gente não consegue nem colocar a cabeça para fora de casa, né? Tentar entender a coisa. Mas você sabe que ano passado,
um pessoal aqui até do Rio, eles se cotizaram e trouxeram o Obama, mas que acabou fazendo a palestra lá em São Paulo. E aí o Obama dizia exatamente isso, né? Que na medida em que você traz pessoas diversas para olharem o mesmo problema, a chance de você acertar a solução, de ser a solução mais correta e mais eficiente, é imensa. Porque você viu aquele mesmo problema sob diferentes prismas, né? E vários pontos cegos que você possa ter, o outro sujeito não tem, e vice-versa. E aí você acaba tendo uma compreensão mais integral do problema. Então, assim, acho que o diálogo não pode ser um fim mesmo, não pode ser um exercício né, com um intuito só de dialogar, ele tem que ser um diálogo que signifique elementos práticos. Na Secretaria de Cultura, a gente criou um programa chamado Fala Cultura. A gente ia a diversos bairros e dialogávamos com os produtores culturais de determinadas linguagens artísticas e tudo mais. Só que daquilo sempre saía uma ata e saía compromissos, né? E eu acho que tem que ser assim. Agora, a diplomacia me traz essa capacidade, ou melhor dizendo, não querendo ser pretensioso, ou pelo menos essa intuição, né, do diálogo. É verdade. Bom, eu vou abrir agora a pergunta para o nosso querido professor Rafael Mendonça, professor de Direito Civil, muito ligado a essas questões urbanísticas, né? Muito ligado a essas questões de plano diretor, planejamento urbano, enfim. Eu acho que a pergunta vai ser por esse caminho aí, né? Mas, Rafael, é contigo aí, manda brasa também. Obrigado, Gladys. Acho que vai ser isso mesmo. Marcelo, prazer falar contigo, cara. Estou muito, assim, surpreso não, né? Mas feliz com a forma como você está se posicionando com relação aos temas. E um tema muito caro para mim, um tema que eu gosto, objeto de estudo já a longa data, é a questão realmente da moradia nas cidades, né? E a gente, no último censo do IBGE, em conjunto até com o Ministério das Cidades, a gente tem um déficit habitacional no Brasil de mais de 7 milhões de unidades, né? E, ao mesmo tempo, o IBGE traz um número interessante, que são quase 10 milhões de unidades vazias, né, no país. O Rio de Janeiro está beirando ali os 300 mil unidades de déficit habitacional. E eu acho que não tem um tema mais municipal do que produção de moradia, do que política habitacional. A Constituição, lá no 182, no 183, rola a bola para o município. O responsável por desenvolver política pública urbana é o município, e é um dos temas que eu menos vejo na pauta de todos os candidatos. Até é difícil, os candidatos mal respondem, né, com relação a uma coisa coerente sobre a temática, né? Eu fico impressionado, e é o tema mais municipal, a meu ver, que a gente tem. A Constituição quis isso, né, muito claro. E a gente tem, ano que vem, um novo plano diretor do Rio de Janeiro sendo votado na Câmara, que é decisivo para a política pública urbana da década, né? E aí, o Rio de Janeiro é conhecido pelo problema habitacional, sobretudo por conta das favelas e da própria geografia, né, do nosso município. E o que a gente vê no município são ocupações urbanas bem consolidadas, ocupações urbanas irregulares, mas consolidadas no tempo, e que a política pública vem sendo de potencializar a remoção dessas comunidades. E, em contrapartida, a única política habitacional que eu pude ver nos últimos mandatos foi a política pública de pagamento de aluguel social, né? Então, você restringe a produção de moradia a fazer uma remoção e pagar aluguel social. Então, minha pergunta vai nesse sentido. O que você entende que tem que ser a política pública de produção de moradia no Rio de Janeiro? E se você é a favor da regularização fundiária dessas comunidades tradicionais na cidade do Rio de Janeiro, ou você é a favor realmente de realizar a realocação dessas comunidades e a contraprestação seria o pagamento de aluguel social? Qual é a sua posição em relação a isso? Tem várias nuances aí, né, Rafael? Eu acho assim, a gente vai ter que fazer como sociedade no Rio de Janeiro várias pactuações em relação a isso. Eu concordo com você que esse talvez seja um dos maiores problemas que nós enfrentamos na nossa malha urbana. E aí alguns comentários que eu faço a respeito disso, né? A gente tem que trabalhar no Rio alguns conceitos que já foram consagrados pelo próprio urbanismo, né? Por exemplo, o conceito de adensamento urbano. A gente imaginar
adotar a mesma política do Lacerda, do Chagas Freitas, que é fazer remoção e levar as pessoas para um lugar chamado Vila Kennedy ou Vila Aliança, que nem existia, né? E aí você tem que levar infraestrutura para esses lugares, enquanto você tem zonas, como dizia o Milton Santos, de rugosidade no tecido urbano, né? Ou de obsolescência, como você quiser chamar, tipo Avenida Brasil, né? São lugares que estão prontos para receber moradia popular, inclusive, né? Porque já tem toda a infraestrutura posta. Estou aqui usando um exemplo, porque ontem, inclusive, eu falei de Avenida Brasil, que é uma artéria das principais da cidade, está totalmente abandonada e que se prestaria a um programa muito, muito consistente disso. E, inclusive, o Estatuto das Cidades já tem instrumentos para isso, né? Como, por exemplo, o IPTU progressivo. Agora, tem que ter pulso para fazer valer, e a gente vai fazer valer. E a regularização fundiária também está calcado como um instrumento necessário para isso. Sou absolutamente a favor, né? Agora, a pactuação que nós temos que fazer é a seguinte: nós temos que criar infraestrutura dentro dessas comunidades, e para isso nós vamos precisar nos valer de outros instrumentos. Não significa que essas pessoas vão ser levadas para longe, mas, eventualmente, nós vamos ter que abrir ruas. Nós vamos ter que demolir algumas casas. Agora, isso tem que ser feito pactuado com a comunidade. Essa pessoa vai se deslocar 100 metros, talvez. Vai deixar de morar exatamente onde ela está para eu poder abrir uma rua. Isso tudo tem que ser pactuado. E eu acho que as pessoas vão estar dispostas a pactuar se elas virem que aquilo ali é algo organizado, que não é feito contra elas, que é em respeito àquela ancestralidade, àquela memória que elas têm daquele lugar. É como você abrir uma avenida, né, fazer um viaduto novo, você vai ter que desapropriar alguns imóveis, né? Agora, isso precisa ser pactuado. Eu concordo contigo, e o Brasil tem um dos ordenamentos jurídicos mais progressistas, assim, contemporâneos, com relação a instrumentos de regularização fundiária e de imputar isso ao proprietário, às vezes, que dê uma função àquele determinado imóvel. O uso do tapião urbano foi diminuído muito. Exatamente. Né? E foi por causa disso, foi pensando nisso. Agora, uma coisa que eu ia comentar é o seguinte: quando se fala, sabe uma coisa que me incomoda, Rafael, quando a gente fala de moradia popular, é que normalmente é sempre o que há de pior. É o material pior, o apartamento é o menor, a gente está falando das famílias maiores. E aí você dá um quarto de sala ou 2 quartos, aí você quer resolver, e aí você não entende por que do lado do conjunto está favorizando de novo. Claro, né, é óbvio, porque a família é uma família grande, né? Então, assim, eu acho que nós precisamos urgentemente ter uma política de habitação popular que seja condizente com o perfil da nossa população. E isso aí vai desde a necessidade de proximidade com o local de trabalho ou deslocamento das atividades econômicas. Você precisa fazer isso também, desconcentrar. O Rio de Janeiro é uma cidade muito concentrada também. A gente tem os instrumentos legais postos. E, de novo, precisa ser uma política que seja abrangente. Como eu falava lá no início da nossa conversa em relação à política cultural, que você precisa ver os vários públicos que você precisa atingir com aquela política, da mesma forma a política habitacional. Mas, basicamente, os fundamentos que eu tenho na cabeça são esses que eu te falei. Obrigado, Marcelo. Valeu pela resposta. Maravilha. Vai lá, Gladys. A gente está aqui agarrado na conversa e nem percebeu que já passamos de 1 hora de bate-papo. Então, a gente está estouradaço já com prazo. Mas eu queria te fazer 2 perguntas rápidas, objetivas, para a gente fechar. 2 rápidas. Beleza. A primeira, que até o professor Rodrigo Belo queria fazer também. Quem que você vê como teu principal adversário nessa corrida eleitoral? Eita, que pergunta difícil. Olha, a minha coach, ela normalmente diz que o nosso principal adversário somos nós mesmos, né? Então, eu vou me sair com essa, se você me permite. O maior adversário de Marcelo. Boa. Saiu pela tangente, hein? Saiu igual o flamenguista, saiu pela tangente. E minha segunda pergunta, e aí, pelo avançar do horário, eu vou pedir que você seja um pouco assim, mais objetivo, né? Conta pra gente aí um furo. Conta pra gente, para aqui Conexão, o que ninguém sabe. O que aconteceu de verdade naquela tua saída do Ministério da Cultura? Que briga foi aquela lá com o Temer, com o Gedel? O que aconteceu ali rápido? Ali foi muito claro. Eu acho que o que está acontecendo hoje, assim, eu tenho essa preocupação
tem que ser a resposta rápida, né? Senão eu ia retroagir muito, mas vamos fazer isso rápido. A burocracia estatal ela tem uma razão de ser, né? Ela foi criada por uma razão de ser, para garantir a cidadania, para garantir a isenção, para garantir... E naquele caso ali do IPHAN, o que as pessoas não lembram, talvez, mas estavam construindo um espigão na ladeira da Barra, em Salvador, e o Gedel dizia que tinha um apartamento lá naquele edifício e achou que, por ser um ministro tão influente, ele conseguiria chegar ao ministro da Cultura, que, por sua vez, modificaria a decisão técnica do IPHAN. Só que acontece que, obviamente, eu não me prestaria a esse papel, especialmente por ser servidor de carreira, especialmente por entender o barato do IPHAN, a importância que o IPHAN tem. E depois descobriram que aquele edifício não era só uma questão de que ele tinha um apartamento lá. Ele usava aquele edifício no esquema de lavagem de dinheiro. Então, eu sempre falo para os meus alunos, que temos aqui o professor Rodrigo Belo, eu acabaria ali encrencado numa situação, talvez, de formação de quadrilha, sei lá eu, porque teria facilitado a quadrilha do Gedel a lavar dinheiro. Se eu tivesse aceito lá modificar o parecer do IPHAN como eles queriam. Então, ali foi um típico caso em que, na cabeça do Gedel, tinha tudo para dar certo. Do nosso ponto de vista do Estado brasileiro, deu tudo certo, né? Porque não só eu tinha esse compromisso muito claro, que como eu falei para vocês, todos temos nossas vaidades e tudo mais, mas eu queria exercer o meu papel ali claro, desempenhar bem, mas não faria qualquer coisa por conta daquele cargo, como não fiz. E também eu tinha um corpo técnico de alto gabarito comigo no IPHAN. A presidente do IPHAN, a Kátia Bogéia, que inclusive permaneceu depois da minha saída, ela é funcionária de carreira do órgão e estava ali com o mesmo propósito que eu. Então, foi uma conjunção de fatores positivos que acabou resultando na prisão, na maior apreensão de dinheiro vivo da história do Brasil, os 52 milhões de reais que estavam lá no bunker em Salvador. Marcelo, você está de parabéns, porque a tua postura ali é a postura que a gente espera de quem está ocupando um cargo público, um agente público. Uma postura de não submissão à pressão, mesmo que essa pressão signifique a perda do cargo. Então, assim, a tua postura foi extremamente coerente, foi reta, você deu um gabarito ao agente público, eu sou servidor também, então aquela postura foi exemplar. Você está de parabéns, quero te agradecer demais aí esse bate-papo com a gente. Imagina que eu agradeço a vocês. Todos aqui ficaram bastante impactados aí com você, né? Gostamos bastante. Muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado por participar desse bate-papo aqui e boa sorte aí na tua caminhada. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo pelo convite. Espero uma próxima, quem sabe como prefeito do Rio. Boa, obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer. Boa caminhada aí. Pessoal. Um prazer. Conhecê-los. Um abraço grande. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado.